Cara, vocês estão empolgados com o assunto do orangotango, hein? Será que eu devia fazer um vídeo sobre isso? Olha, todo mundo comentando do orangotango, velho. Que interessante. Não imaginava que vocês estivessem tão ligados nesse assunto. Tem tanta coisa para comentar essa semana. Ó, o Pietro Benincá. Pirula, viu o primeiro orangotango que usou ervas como medicamento? Saiu na BBC. Aí o Arthur Lourenço. E o orangotango se curando? Meu animal favorito. Gente, e fora os comentários aqui que não são superchat, tá todo mundo falando do orangotango, velho. Que louco isso. Não imaginava que vocês estivessem tão empolgados assim com o orangotango. Mas é uma notícia realmente muito impressionante, é uma notícia interessantíssima, né? Até onde eu li, e eu li principalmente com a thread do comportamento primatológico, né? Que é um rapaz lá que estuda primatologia na psicologia da USP, né, na psicologia experimental, que tem uma conta no Twitter que está sempre falando sobre isso. Um grupo de pesquisadores do Instituto Max Planck e também de uma universidade lá, Universitas Nacional, lá de Jakarta, na Indonésia, fizeram uma pesquisa numa reserva ambiental que tem em Sumatra, que tem 150 orangotangos da espécie, né, Pongo abeli. 150 não é nada, 150 é muito pouco indivíduo para ter uma manutenção de uma comunidade em qualquer lugar, mas esses bichos estão extremamente ameaçados. A Indonésia é um país extremamente destroçado, né, que está sendo destroçado ambientalmente. Infelizmente, a gente tem aí uma quantidade muito pequena de orangotangos vivas hoje na natureza. Mas eles conseguiram fazer um acompanhamento, eles fazem, né, um acompanhamento desses indivíduos, tem nome, tem catálogo, tal, não sei o quê. Os orangotangos têm um tipo de sociedade muito particular, que é muito diferente dos gorilas, dos chimpanzés, etc., e da nossa. E o que acontece? Eles viram um macho da espécie, eu não vou lembrar agora qual é o nome do macho, apesar de que eu estou com o artigo aberto aqui. Racus, o nome dele era Racus, que ele foi primeiro observado em 2009 e ele era um macho ainda nessa época que não tinha aquelas abas de pele na lateral, ou seja, não era um macho considerado grande, né, reprodutivamente ativo, com dono de território e tudo mais, né, que são caracteres adultos secundários em machos, né. Então, é estimado que ele nasceu em 1980, ou seja, teria a minha idade praticamente, né? No caso, eu sou de 81. Nessa reserva ambiental, eles perceberam que ele apareceu em determinado momento, em 2022. Eles observaram nesse orangotango um machucado aqui embaixo do olho, bem próximo do olho, aliás, que tinha sido feito durante uma briga com outro macho, se não me engano, em que tinha aberto um talho, mas foi um talho feio que abriu. E eles observaram esse indivíduo mascando folhas de uma planta que possui algumas propriedades antibióticas, né? Pegando essa planta, mascando ela e colando ela aqui no machucado e engolindo uma parte também, né? Então ele comeu alguma dessas plantas, né? Alguma dessas folhas e colou aquela pasta mascada de folha aqui embaixo do olho. E isso fez com que cicatrizasse mais rápido. Ficou uma pequena cicatriz, mas nada que seja tão chamativo assim, né? Então, ele foi observado com o machucado bem aberto no dia 22 de junho. Ainda estava muito feio até o dia 25. Aí, no dia 26, tem uma foto dele mastigando essas folhas. E aí, no dia 30 de junho, ele já estava bem melhor. Em julho, no comecinho de julho, já estava quase nada, e aí depois ele foi fotografado de novo em agosto, só para mostrar que não ficou nenhum machucado no olho dele. E aí isso foi considerado uma coisa muito impressionante, porque ele teve a consciência de usar uma planta que ele sabia que iria melhorar a condição dele. É acerto e erro? Não sei como que ele descobriu isso, né? Talvez tenha sido até passado pelos pais dele, né? Ensinar quando tem machucado, fazer uma coisa assim. Então é bem interessante. O uso de plantas por animais para melhorar de saúde já foi documentado várias vezes. Foi documentado em outros primatas. Quem tem gato em casa sabe, quem tem cachorro em casa sabe que ele começa a comer mato quando ele está se sentindo mal do estômago, alguma coisa assim. Então há uma questão instintiva ali até de ir lá e comer mato, comer planta, comer grama, para se sentir melhor, para melhorar e tal, não sei o quê. Mas é a primeira vez que é observado um animal aplicando isso no machucado, aplicando ativamente o machucado, tendo uma preparação para a aplicação, porque não era só pegar a folha e grudar aqui, ele mascava a folha e pegava aquela papa toda grudenta e punha no machucado, ou seja, uma preparação, mesmo que seja só para deixar na textura correta, não importa, né? E
logo depois, né, um efeito curativo ali que foi observado. Mesmo que não tivesse o efeito curativo, mesmo que tenha sido coincidência, porra, o bicho colocou aquele negócio no olho. Podia ser que seja para refrescar, porque ele tava com aquele negócio ali quente, doendo, né? Ele achou que podia parar de doer. Podia ser, mas olha, pouco provável que ele não tenha feito isso pensando que poderia melhorar, talvez. Realmente, nesse sentido, é algo inédito. Será que isso vai ser observado novamente na natureza? Porque isso daí é caso anedótico, né? Evidência anedótica, quer dizer, é uma evidência bem documentada. Ela é anedótica não porque ela não pode ser demonstrada, ela foi demonstrada, mas é porque ela não pode ser tomada como regra, porque afinal de contas foi uma vez só. Então agora tem que fazer outras observações, quem sabe com outras espécies também, para ver se há também esse conhecimento em algumas populações, pelo menos. A gente sabe que quando é conhecimento aprendido, não vai estar em todos os bichos, né? Não está em todos os indivíduos, vai estar só em alguns, não espalhado uniformemente. Entre as populações de chimpanzé da África, a gente sabe que algumas da mesma subespécie, às vezes aprendem alguma coisa, do tipo, sei lá, cutucar o cupinzeiro, alguma coisa assim, e a população do outro lado do rio, próxima, não tem esse conhecimento, porque eles não aprenderam a fazer. Agora, se uma fêmea de um lado passa para o outro e ensina, aí eles passam a fazer. Então isso é uma coisa muito interessante, porque é um conhecimento aprendido. Uma vez que é aprendido, se você não entra em contato com aquele conhecimento, ninguém da população faz. Então, como a sociabilidade do orangotango é meio diferente da dos outros primatas, o orangotango é um hominídeo muito particular, pode ser que o nível de alcance desse conhecimento medicinal, digamos assim, seja muito restrito. Então talvez só esse indivíduo, que já está bem velho, está com mais de 40, e outros da mesmo grupo ali é que possam saber. Como não foi observado outras vezes, então tem que dar uma olhada aí para ver se vão observar de novo. Mas é de sobreaviso, né? Para deixar de sobreaviso essa possibilidade. E olha, é muito impressionante. Muito, muito impressionante. Porque é mais uma coisa que vai aproximando o nosso eu, né? A nossa condição humana da dos outros primatas. Está ficando cada vez mais claro para nós, do ponto de vista da ciência, de que eles são muito, mas muito mais parecidos com a gente do que a gente imaginava. Muito mais parecidos com a gente. Eu nunca me canso de lembrar dos primeiros habitantes humanos da Indonésia. A gente sabe quem foram eles através da genética. Foram povos australo-melanésios, que estão aparentados tanto dos aborígenes australianos quanto dos povos das Ilhas Sentinela, lá, né, o povos Ong, lá das Ilhas Andaman, do arquipélago de Andaman. Hoje você tem algumas populações muito pequenas dessas pessoas, são chamados negritos, sobrou um pouquinho lá nas Filipinas, tem um pouquinho na Malásia, mas eles eram comuns na Indonésia, mas hoje não existem mais. Aí você tem os austroasiáticos que vieram depois, que são populações do sul da Ásia, né, ali mesmo do sudeste asiático, que são populações com traços asiáticos, mas com a pele mais escura, que também existem lá até hoje. Esses existem bastante na Indonésia, mas também estão bem espalhados pelo sul, pela Península Malaia ali. E por último, a terceira migração humana que teve lá para a Indonésia foram de austronésios, que vieram provavelmente de Taiwan, que são aqueles que vão dar origem aos polinésios logo depois. Eles chegam aos 4 mil anos ali, então a gente está falando dos negritos chegando lá a 80, 70 mil anos, depois os austroasiáticos chegando a coisa de 7 mil anos mais ou menos, e depois os austronésios chegando a uns 4 mil anos atrás, 4, 5 mil anos atrás. E aí nunca me canso de lembrar que eles consideravam aqueles humanos que já viviam na ilha de Bornéu, por exemplo, de Sumatra, eles consideravam eles como sendo o povo original, né? Eles viam eles como os povos originários dali, porque eles já estavam lá quando chegaram. Hoje, infelizmente, os negritos não estão mais presentes na Indonésia, mas os austroasiáticos ainda estão. São considerados nativos da Indonésia, né? E você tem até uma denominação de povo para os orangotangos. Quando os austronésios chegaram lá na Indonésia, eles achavam que os orangotangos eram um tipo de humano muito esquisito, ruivo, e que não falava com ninguém, e que ficavam nas árvores. Tanto é que os povos originários são os Urang Asli, e os povos das árvores são os Urang Utang, né? Eu acho muito interessante. Então, sempre foi observado pelos seres humanos as similaridades que existem entre nós e os outros hominídeos, os outros primatas hominídeos, que são os chimpanzés, bonobos, gorilas, orangotangos. Foi muito interessante essa descoberta, porque isso demonstra
mais uma aproximação da gente, um entendimento maior de como são complexas os comportamentos e os pensamentos, talvez, dos orangotangos, como eles são complexos e como estão muito mais próximos da gente do que a gente podia imaginar. Então, assim, é uma descoberta fantástica. Só precisa ver se ela vai se repetir, se é uma coisa pontual, para ver até quais são os padrões que são utilizados, né, desse tipo de processamento de uma planta com propriedades antibióticas. Aparentemente essas propriedades são realmente existentes, mas eu não fui atrás para saber se são mesmo. O processamento disso e posterior aplicação com alguma frequência até o machucado sarar. Bom, aparentemente, né, foi publicado numa puta revista legal por pesquisadores sérios, mas vamos ver no futuro, né, se realmente vai ter alguma contestação a isso, né? Não é porque foi publicado numa boa revista com pesquisadores sérios que vai conseguir confirmar isso, né? Algumas pessoas vão com certeza levantar dúvidas sobre a descoberta, mas tá aí uma ideia, uma notícia muito legal, muito interessante, né? E eu espero que seja descoberto mais coisas a esse respeito, tá? Então, vamos lá.